Estava aqui. Boa noite a todos. E vamos nós dar mais um chacoalhão no nosso tapete, né? Cheio de poeira. Eu vou começar falando sobre as brechas espirituais que nós permitimos serem abertas, tá? O intuito, o assunto é sobre proteção espiritual. Então a gente vai entender em que momento, tá, que essas brechas, né, esses espaços são abertos para que coisas desagradáveis nos afetem. É percebido com nitidez o quanto nossas próprias emoções descontroladas, pensamentos em desarmonia e atitudes baseadas em emoções mais densas são as portas de entrada para muitas das situações com as quais temos dificuldade de lidar. Se quisermos prosseguir em nossa jornada, né? É claro que não temos a intenção de achar que todo mundo tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui numa escola, nós estamos aprendendo, tá? Mas existem certas coisas que são lições já dadas, porque em algum momento a gente já se deparou com essa lição, de que muito do que acontece, ou praticamente tudo do que acontece, a porta de entrada somos nós que abrimos. Tirando as exceções, onde temos um compromisso de fato, onde são questões que não se pode desviar, porque elas precisam necessariamente serem transmutadas através do processo, através do aprendizado. Mas, caso contrário, nós abrimos todas as brechas daquilo que nos atinge. É claro que todo mundo gostaria, né, que fosse diferente, mas é natural do ser humano. A gente não tem essa condição ainda de manter uma vibração elevada às 24 horas do dia, todos os dias do ano. A gente não consegue, né? Quanto mais conseguir, por exemplo, tirar um dia que seja para falar, hoje eu vou fazer o exercício da vibração elevada. Então, a todo momento que eu pensar nisso, que eu lembrar, eu vou me acalmar, eu vou respirar e eu vou elevar meu pensamento. Pensamentos positivos, pensamentos chamando os mentores espirituais, os espíritos de luz que nos cercam, mentalizando a casa, as cores, os tratamentos. Quem faz isso? A gente não faz. Às vezes, no momento em que estamos aflitos, a gente até lembra de mentalizar na casa, né? Mas é aquele momento de desespero, de aflição. E naquele momento a gente está muito agitado. E o que manda não é a nossa vontade, o que manda é o sentimento que carregamos. Então, se o meu sentimento é de agitação, eu posso ter vontade de atingir qualquer coisa que seja, mas eu vou estar tão emaranhada na minha própria emoção que eu não vou sair de onde eu estou. Eu, no máximo, posso projetar no meu campo astral, né, no meu campo energético, toda essa confusão que eu estou carregando. Então, para que a gente atinja objetivos, a gente tem que se disciplinar. Então, nós facilmente nos deixamos levar por um turbilhão de sentimentos em descontrole e que vão certamente abrindo essas brechas psíquicas e espirituais, que surgem tal qual um tecido que se esgarça, permitindo que energias mais densas possam se manifestar, nos afetando. E abrimos espaço para as possibilidades de influências espirituais, que por uma ressonância vibratória com nossos próprios estados internos de desequilíbrios, vão se aproveitar de nossas carências, dores e desespero para tumultuar ainda mais nossa existência. O que quer dizer? Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós deixamos de acreditar o quanto somos poderosos como centelhas divinas, como filhos de Deus. A gente permite
que energias similares, energias afins a essa confusão mental, a esse desagrado, a esse desequilíbrio, se aproximem de nós. Muitas vezes, e posso até te falar que na maioria das vezes, essas energias que se aproximam não são exatamente um espírito, tá? Pode ser energia solta, porque alguém lançou essa energia no campo astral, e essa energia está solta, só procurando energia afim para se aglomerar. Pode também ser um ser espiritual, mas às vezes não tem nada a ver com a gente. A única coisa que tem o ponto comum é exatamente a falta da vibração positiva. Então, quando aquela energia sintoniza com a nossa falta de vibração positiva, quer dizer, nós estamos desorganizados, nós estamos desequilibrados, eu vou atrair para perto de mim energias iguais. E aí o que acontece? Eu acabo sentindo algumas emoções e sentimentos numa proporção que não é cabível, porque não diz respeito a exatamente aquilo que eu estava sentindo no começo, mas de uma forma muito mais exagerada, porque eu acabo atraindo para mim energias afins. E com isso, então, que a gente abre esses espaços para essas influências que vêm de fora. Nós podemos ir gradualmente desenvolvendo uma musculatura espiritual e uma resiliência emocional que nos permitirão fechar esses buracos com a vida, com a ajuda do autoconhecimento. Esse é um dos nossos deveres de casa na Terra, e que com certeza nos dará as condições necessárias para um dia podermos evoluir de uma maneira menos sofrida e mais criativa. Então vamos pensar, para que eu não fique nesse estágio de vulnerabilidade, eu preciso invocar para perto de mim, em mim, a proteção espiritual, certo? Então, provavelmente você já sentiu em algum momento que tinha entrado num ambiente que está pesado, que está estranho, né? Você sente até como se fosse palpável. Ou que determinada pessoa tira as suas energias, descarrega aquele magnetismo que você tem. Então, o que acontece? Isso tudo é a forma que nós temos de perceber a mudança vibratória. Nós sentimos no corpo, porque a energia densa, ela pesa. A gente não fala que parece que está carregando o mundo nas costas, né? A gente fica com o ombro pesado, a gente fica, parece que mais lenta, mais pesada. Então atinge nosso físico também. E a gente sente de forma espiritual. A gente fica mais agitado, uma mente confusa, tá? A gente fica irritado. Por quê? Porque começam a penetrar vibrações que não são as melhores. E a gente, né, tem aquele choque, até que, se você ceder a esse tipo de vibração e pensar igual, daqui a pouco você está familiarizado, mas você vai estar num padrão inferior de vibração. Então, o plano espiritual, ele já dá para a gente, né, não é que ele dá, ele proporciona que nós possamos sentir essas alterações vibratórias. Em que momentos? Quando temos irritabilidade constante, a gente começa a perceber que alguma coisa está errada. A gente se irritar uma hora ou outra é normal, perfeito do ser humano, tá? Agora, quando a pessoa entra num esquema de irritabilidade constante, alguma coisa está pegando, alguma coisa está errada, tá? Falta de paciência, forte influenciabilidade, quer dizer, aquela pessoa que ela não consegue ter uma opinião própria, ela não consegue firmar o seu querer. Então, quando ela fica extremamente vulnerável e influenciável, ela também não está bem. Comportamento agressivo e defensivo. Muitas vezes, quando você vai conversar com certas pessoas, elas já estão se sentindo ameaçadas, que elas reagem, né, àquilo que estão ouvindo. Então, elas já são agressivas e se defendem, como se elas quisessem, assim, alguém está ameaçando, tá? Está ameaçando a vida, o bem-estar dela, está colocando ela em perigo. Então, a pessoa acaba
querendo se defender, achando que está sendo agredida. Fanatismo é outra situação de desequilíbrio, tá? Quando a gente perde a noção de que as coisas têm que passar pelo nosso crivo da razão. Allan Kardec já falava isso, lá no Livro dos Espíritos. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Tudo que você escuta, que você lê, que você vê, que você presencia, tudo tem que passar pelo teu crivo da razão. Por quê? Porque o que está sendo falado, o que está sendo colocado, você tem que ver até onde aquilo para você entra como verdade, até onde você não aceita, não se identifica. Não quer dizer que quem está colocando alguma situação está certo ou errado. Quer dizer, você se identificar com a situação, você se situar dentro daquilo que está colocado. Isso já deve ter acontecido muitas vezes com coisas mais assim corriqueiras, do tipo, de repente você lê uma notícia e você não concorda com a notícia. Mentalmente você fala, não acho que foi assim não, tá? Quer dizer, passou pelo teu crivo da razão. É diferente de quando você leu alguma situação de cima a baixo e absorve aquilo como verdade pura. E você nem sequer questiona. Então, isso é muito importante. Pesadelos frequentes, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fica tentando se distrair no dia a dia, para não pensar naquilo que está incomodando, à noite aquilo aparece. E vai aparecer em forma de pesadelo. O que é o pesadelo? É todo aquele emaranhado de coisas não resolvidas e que aparecem para nós como medo, como ameaça, sabe? Como uma circunstância que você não quer vivenciar, tá? É simplesmente o nosso subconsciente trazendo à tona aquilo que a gente não quer olhar de fato, a gente não quer olhar na verdade, né? Enquanto está consciente, enquanto está acordado. Outra situação, desvalorização de si próprio. Quando a pessoa se desvaloriza muito e acaba valorizando demais os outros, ela também não está no seu centro. Todos nós temos um ponto de equilíbrio. Quando a gente vai atingindo o nosso autoconhecimento, você sabe quais são os seus pontos que são legais e os outros que nem tanto. E você sabe reconhecer isso nas pessoas também, sem julgamento. Tá? É aquilo assim, bom, eu já aprendi essas lições, falta essas aqui. Fulano aprendeu essas, falta aquela lá. Sabe, coisas assim, sem você estar julgando se é mais inteligente, é mais burro, é isso ou é aquilo. É simplesmente você saber o quanto você já conseguiu atingir. Então, o seu valor como pessoa e como ser humano que está aqui. Está dando a cara a tapa todos os dias, está levantando, está aprendendo, está brigando, sabe? Está lutando para que possa evoluir e crescer cada vez mais. E outra situação que acontece quando nós perdemos o equilíbrio, nós somos atingidos fisicamente, então dores físicas, principalmente impulsos e nuca. Tá? Então, quando a gente começa a sentir isso, alguma coisa está fora do normal, a gente está precisando de uma atenção. Então, o que a gente vê? Que no Espiritismo, Allan Kardec, ele fala, né, que a proteção espiritual ocorre quando quando temos ao nosso redor espíritos de luz, mas ele também diz que cada um de nós somos responsáveis pelas vibrações que atraímos. Então, lá de cara, imagina assim, em 1857, quando Allan Kardec decodificou o Espiritismo, né, que montou o Livro dos Espíritos, ele já assim, pegou o ponto, que é um ponto muito importante, que às vezes a gente ainda não se dá conta, de que a proteção espiritual existe, ela está ao nosso redor, mas vai depender de nós. A gente esquece dessa parte que vai depender de nós. A gente acha que vai depender da casa, que vai depender do tratamento, que vai depender do vizinho, que vai depender de não sei quem. A gente esquece que depende de nós. E aí a gente precisa ficar voltando na lição, sabe? Até entender que você é o ponto de partida, né? Para tudo aquilo que você atrai. Dentro da casa espírita, nós temos o trabalho de imposição de mãos, que é o passe.
O passe é uma das formas da pessoa se reorganizar energeticamente. Então, quando você entra numa sala de passe, tá? O passe consiste em uma canalização e emissão de energias realizada por uma pessoa, que é o passista, pode ter mais de uma, e pessoas em volta que estão dando sustentação com emanações de vibrações positivas, e tem a intenção de provocar efeitos terapêuticos em quem está recebendo esse passe. Então, muitas vezes, quando nós estamos desorganizados e a gente vem até a casa e toma um passe espiritual, parece que a gente tomou um banho de bucha, né? Parece que tirou um peso. Fala, nossa, agora eu estou bem. Agora, olha, estou novinho. Ou pelo menos assim, alguma coisa já saiu de perto que estava me incomodando. Então, esse trabalho, ele tem o objetivo de depurar energeticamente a pessoa que recebe o passe espiritual, restabelecendo o equilíbrio do seu organismo através de canalização de doação de fluidos magnéticos, fluidos espirituais. Magnéticos é quando vai do próprio passista, tá? Então, nós temos energia eletromagnética à nossa volta, então todo mundo tem. Quando o passista ele está irradiando essa energia, ele passa, além de toda vibração espiritual que passa através dele, ele também passa a sua energia, tá? Então, ele também passa essa energia magnética. Durante o passe, nós podemos ter alguns sintomas, tá? Vocês já devem ter experimentado algumas vezes, de que assim, você entra, senta e dependendo do seu estado, você sente alguma coisa diferente. Então, antes, durante ou depois do passe, muitas pessoas podem passar mal, sentir tonturas, dores de cabeça, sensação de teias de aranha tocando o corpo, sabe? É como se tivesse, né, alguma coisa próxima. Sensações de calor ou frescor, ouvir ruídos ou até mesmo sentir enjoos. Isso tudo é natural, pois o passe movimenta energias atuantes no organismo do receptor, de quem está tomando o passe, gerando repercussões temporárias. Então, quando aquela energia que está em volta da pessoa é movimentada, é natural que ela sinta alguma sensação, tá? E é normal, não precisa se apavorar, não precisa ficar com medo, não, é perfeitamente normal. O que está acontecendo? Você está sentindo o teu campo energético, está sentindo um movimento nesse campo. Algumas pessoas podem sentir vontade de chorar, sentimentos elevados de muita gratidão, euforia e bem-estar. Os sintomas variam muito e seria impossível mencionar todos eles, porque cada um reage de uma forma bastante distinta. Então, as pessoas também já devem ter percebido isso. Ou uma sensação desagradável quando no passe já é afastado alguma energia que estava te perturbando, então em algum momento você toma contato com aquela energia passando, tá? Através do seu campo energético, ou quando você tem a presença de algum ser que te é querido, que você sente a luz daquele ser, então você sente emoção, você sente vontade de chorar, você se sente, sabe, muito alegre, você se sente feliz. Então isso é muito natural. No geral, os sintomas são acompanhados de grande bem-estar, paz, serenidade e sensação de alívio, tá? A pessoa pode sentir que tirou uma tonelada de peso de suas costas, se sentindo livre, plena e feliz. Ou ela também pode ficar com bastante sono. Isso também é muito normal de acontecer. Então, como aproveitar melhor o passe? Os efeitos benéficos do passe, eles são muitos e são incríveis, mas é preciso ter cuidado para que este efeito ele perdure. Porque assim, não adianta eu vir na casa, enquanto eu estou aqui dentro, eu tenho a consciência de que eu preciso sim me cuidar espiritualmente, receber toda a ajuda espiritual que estiver disponível dentro do meu merecimento, vou lá e tomo passe. Só que não acabou aí. Eu tenho que manter esse pensamento, essa vibração mais alto que eu puder, para que eu continue com essa frequência que eu recebi, para que ela continue vibrando em mim. É claro que com o passar do dia, com o passar das experiências, com a nossa volta à rotina, a gente vai desligando. É como se fosse ficando mais longe, tá? Mas, uma vez que a gente sabe que precisa prestar atenção nisso, a gente pode fazer com que dure mais tempo.
E vamos lá. Como que a gente cuida do nosso espaço vibracional? Porque assim, aqui eu estou falando sobre a ajuda que a gente recebe numa casa como a nossa, tá? Com passe espiritual, com médiuns, com o plano espiritual, tudo à disposição para doar essa energia para nós. Mas, como Kardec falou, não adianta você só buscar do espiritual se você não fizer a sua parte. E qual que é a minha parte? Todos os seres estão envoltos de um campo eletromagnético, que a gente chama de aura também, né? Formado por linhas de energia e vibração que partem dos plexos. São os centros de forças que nós temos em nossos sistemas, tá? Que nós captamos energia do plano, todo o fluido universal que está solto, né, no universo, naquilo que preenche o mundo que a gente vive, a gente capta energia nesses centros, é como se fossem baterias, e essas energias então são espalhadas através dos nossos sistemas digestivo, respiratório, coronário. Elas são espalhadas pelo corpo todo. Só que cada campo eletromagnético emite uma frequência específica a partir do meu estado, ou seja, ele vai emitir uma vibração dependendo de como eu me sinto, de como eu penso e de como eu vivo. Então eu posso ter necessidade da melhor energia espiritual que eu possa captar, só que o que eu vou segurar para mim? A energia compatível com a que eu carrego. Então, se eu estou numa energia de baixa vibração, a energia que eu consigo captar é a mesma de baixa vibração. Por isso que eu tenho que elevar a minha vibração, por isso que eu frequento uma sala de cromo, para que possa tirar essas nuvens mais densas em cima da gente e o plano espiritual possa interceder e colocar na gente as energias que estão faltando. A energia e o magnetismo juntos atraem ou repelem as experiências que precisamos. Quanto mais ampliado e expandido é o nosso corpo eletromagnético, para além do nosso corpo físico, mais alta e forte é a nossa frequência vibracional e, consequentemente, temos mais capacidade energética. Vamos pensar o seguinte, tá? Nós não temos o nosso campo de visão, ele não é aberto para que a gente visualize esse campo energético. A gente só consegue ver o que é material, grande parte de nós, né? Tirando os que são mais sensíveis, desenvolvidos mediunicamente, conseguem visualizar. Mas pensa assim, se eu carrego a minha energia, tá? A minha energia tem uma força, ela tem uma clareza ou ela tem uma confusão, tá? Vamos colocar nesse sentido. Só que quanto mais eu alimento a minha energia, mais ela cresce à minha volta, mais força eu coloco nisso. Só que isso, eu vou ficando com o meu campo energético maior, tanto positivo como negativamente, vai depender do que eu carrego, certo? Então, conforme eu vou vibrando positivo, conforme eu vou aprendendo a me proteger, o que acontece? Eu vou formando um escudo maior à minha volta, tá? Porque o meu campo, ele me dá mais proteção. É como se eu tivesse um guarda-chuva pequenininho, de criança, tá? E de repente eu usasse um guarda-chuva de gente grande, tá? Ele vai me proteger mais. Por quê? Porque eu aprendi que se eu vibrar no positivo e eu fizer expandir essa positividade, essa vivência de pensamentos elevados e não permitir que outras coisas me tirem do sério, eu vou conseguir então me proteger mais. Apesar de sermos capazes de sentir, ouvir e falar, nós não podemos ver nossos pensamentos e sentimentos, mas eles estão presentes dentro de nós. Emitimos ondas que se propagam por todos os lados, independentemente da distância física. Como somos um campo eletromagnético, significa que emitimos e também captamos as ondas que estejam na mesma frequência vibracional que nós. Por esse motivo, devemos dar importância e cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, como também do tipo de pessoa com a qual passamos o nosso tempo, bem como os lugares que nós frequentamos. Porque se a gente fica... às vezes a gente tem essa noção, tá? A gente tem a noção dessa necessidade de vigilância. Só que eu passo o meu dia
eu faço essa escolha com pessoas negativas, rabugentas, mal-humoradas, o que acontece? Eu vou me contaminando aos pouquinhos, porque o mau humor, a agressividade, a aspereza, várias emoções que as pessoas carregam, se a gente se deixa envolver, a gente passa a compartilhar. Quantas vezes que você estava de boa e de repente você encontrou alguém e alguém estava com alguma energia que não estava legal e começou a falar de algum assunto e de repente você está sentindo a mesma raiva que a pessoa está sentindo. Você compra o assunto, sabe? Você, em vez de você conseguir se manter neutro, isolado daquela energia que naquele momento não é sua, você passa a dividir aquela energia. Então a energia que era uma passou a ser duas. Não é que você tira metade da outra pessoa, você aumenta, porque era uma pessoa vibrando negativo e passa a ter duas vibrando negativo, tá? E aí, o que mostra, né? Que os pensamentos negativos trazem sentimentos e esses sentimentos influenciam na fisiologia do corpo, que diminuem a vibração, bloqueiam pensamentos positivos, fecham fluidez natural de energia vital e impedem sua conexão energética com as energias ao nosso redor. Vamos ficando doentes, doentes mentalmente, doentes do corpo, doentes da alma, doentes da mente, porque é como se essas energias que são mais densas, elas bloqueassem o caminho para as energias mais sutis. A gente vai entupindo o caminho, entende? Então, a gente vai percebendo que a nossa luz vai apagando. A gente não está deixando espaço para o sol irradiar, para a luz entrar. A gente está meio que fechando janelas com cortinas pesadas, tá? Tem muitas coisas que a gente tem a escolha. É claro que se você está num ambiente de trabalho, tem pessoas que são consideradas tóxicas, mal-humoradas, rabugentas, que estão ali com você, você não pode simplesmente falar, não vou conversar, não vou dar atenção porque você é ruim. Não é assim. Mas, o que é importante? Primeira coisa, não levar para o lado pessoal. E aí é o grande trunfo de como a gente não se deixa abater pelo outro. Quando, por exemplo, você precisa ir em algum lugar, você se depara com uma pessoa mal-humorada, que você fala bom dia, a pessoa mal responde, parece até que ela deu uma rosnadinha nela, aquela coisa assim que você nem entende. Se você naquele momento achar que aquilo aconteceu por sua causa, que é pessoal, você engancha naquela vibração. Por outro lado, se você olhar e conseguir, aí é que chama de mindfulness, né? que é o termo tão usado ultimamente, se você conseguir ter atenção plena naquele momento, você estar focado no teu presente, você vai saber que você chegou bem, aquela energia pertence àquela pessoa, ela não está bem. Então não é pessoal, não é comigo, é ela que não está bem. E com isso eu bloqueio aquela energia ruim de me afetar. Então vocês percebem como realmente depende da gente? É claro que exige bastante esforço. No dia a dia não é fácil. Quem tem um ambiente de trabalho conviver todos os dias com uma pessoa assim, é um exercício e tanto. Mas nada é por acaso. A gente não vai parar em determinado lugar, tá? Porque foi sorteado e eu caí ali. Não. Tem lição ali dentro. Tem lição que tem que ser aprendida. Então, o que está sendo chamado minha atenção? O que é para eu fazer? Então, para a gente terminar aqui. Quando a gente consegue inverter essa energia que a gente recebe, é claro que falando assim, fala, não, mas é uma utopia, como se a gente tivesse superpoderes, né, de sair invertendo tudo que é energia ruim. Mas não é o exercício que vai fazer com que você consiga reverter pequenas coisas ao seu redor. Só que conforme você vai conseguindo, você vai percebendo e vai ficando mais autoconfiante. E aí você vai se expondo mais e fazendo mais. Porque você vai entendendo que assim como você tem suas dificuldades, o outro também tem. Assim como você tem seus maus dias, o outro também tem. E nem sempre diz respeito a você.
Muitas vezes não diz respeito a você, tá? Então, da mesma forma que a gente aprende que tem que cuidar do nosso corpo, indo no médico, da mesma forma que a gente aprende que tem que cuidar do nosso corpo em energia, alimentando, tomando água, porque é a nossa natureza, a gente precisa saber que também tem que cuidar da parte espiritual. É a mesma coisa, tá? A necessidade de cuidado, ela se faz igual em todas as partes. Porque se você cuida mais de uma e não cuida da outra, você vai estar em desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai te afetar de alguma forma. Ok? Então que a gente possa fazer depois uma reflexão e ver aonde que a gente pode deixar alguma energia que não é nossa de lado e ficar um pouco melhor. Então é isso. Obrigada.